Ultimamente, os Mascot Horrors têm ficado em baixa. Praticamente desde Pop Playtime, que já era um jogo que tinha bastante polêmicas, mas que com o passar dos capítulos se tornou um jogo excelente, mas os jogos que saíram depois não foram lá grande coisa, como por exemplo o Guardian of Banban, que além de ser um jogo horroroso, ele acabou ajudando a prejudicar ainda mais a fama dos Mascot Horrors. Mas recentemente surgiu mais um jogo desse gênero que chamou bastante a atenção das pessoas, Indigo Park. E pela primeira vez aqui nesse canal eu não vou trazer um jogo 15 anos depois de ele ter feito sucesso. Mas enfim, vamos falar de Indigo Park. Assim como em outros Mascot Horrors, Indigo Park começa com um comercial antigo mostrando Isaac Indigo. E eu não sei porque, mas vocês estão muito engraçados. Isaac Indigo, velho, que nome é esse? Mas voltando pro jogo, nesse comercial ele fala sobre a inauguração de um novo parque de diversões chamado Indigo Park. Sim, o cara colocou o próprio sobrenome no parque. Logo depois, a câmera se afasta e a gente vê que quem está vendo esse comercial é o Ed. Ed é o nome do nosso protagonista. Ele é um cara que já visitou o Indigo Park há bastante tempo atrás, quando ele era uma criança. E agora já adulto, ele vai visitar de novo o parque que agora está abandonado. Descobrir o motivo do porquê esse parque fechou. Até aqui, normal, padrão de Mascot Horror. Chegando no parque, uma das TVs estranhamente liga e aparece o Rambley. Rambley vai ser o nosso guia durante todo o jogo. E diga-se de passagem, a animação desse personagem está muito bem feita, o que para mim é um ponto positivo para esse jogo. Mas enfim, como já é de costume nesse tipo de jogo, o Rainbow acaba nos dando vários puzzles para nós fazermos. E nós também ganhamos a nossa algema de criatura, que na verdade é uma pulseira, que vai nos ajudar a entrar em alguns lugares restritos. E com essa pulseira nós finalmente conseguimos entrar no parque. Um parque esse que me lembra muito Security Breach. Caminhando mais um pouco, nós chegamos até um trem e iniciamos um passeio nele, onde o Rainbow nos apresenta melhor os outros mascotes do parque, como por exemplo a Molly, uma arara piloto, o Feeling, um monstro marinho. Mas quando nós vamos para o terceiro mascote, a gente vê que o cenário está completamente arrebentado e o trem também para de funcionar. E mais uma vez a gente vai ter que fazer um puzzle para poder fazer esse trem voltar a funcionar. E assim que o trem volta a funcionar, nós vemos por último o Lloyd, que é um leão ator. Terminando o passeio, nós vamos explorar mais o parque. Chegamos até um lugar chamado Junção de Jato. Mas a gente não pode simplesmente entrar lá dentro, né? É óbvio que a gente vai precisar de uma chave para poder entrar lá. E para poder conseguir essa chave, nós vamos ter que entrar dentro do Teatro do Lloyd, que é o que o Ed faz. E sinceramente, eu gostei muito do design desse leão, cara. Não é tão incrível assim, mas eu gostei do fato do criador desse jogo terem feito a aparência dele de um leão mesmo. E não só pegaram o design normal dele, colocaram uma sujeira lá, não. Eles realmente fizeram um design novo para ele. E eu achei esse detalhe bem legal. Dentro do teatro, o Rainbow vai nos avisar que ele não consegue ver o que está acontecendo lá dentro, então a partir de agora nós estamos sozinhos. E para quem já conhece esse tipo de jogo, sabe que nessa parte não tem muito mistério. Nós pegamos a chave, rola uma perseguição, mas nós conseguimos escapar e vamos abrir o porto. Ok, isso foi estranho. Após esse momento confuso, nós vamos até a Junção de Jato, que é a parte do parque dedicada a Molly, a arara piloto. E em uma parte desse local tem um fliperama, em que nós podemos jogar um minigame, que é bastante bonito, diga-se de passagem. E nesse minigame o Rainbow vai procurar a Molly, que tinha caído de novo do seu avião, enquanto ele evita alguns esquilos rostos pelo caminho. E assim que ele encontra a Molly, surge um personagem que até então não tinha sido mencionado, um gambá roxo chamado Salem. E meu Deus, por que o vilão sempre tem que ser um personagem roxo? Enfim, o Salem revela que é ele que está infectando os esquilos com as porções dele, e aproveita para também infectar a Molly, fazendo com que ela ataque o Rainbow, e nesse momento o minigame trava. Voltando para o jogo normal, o Rainbow vai falar para nós irmos até a plataforma de pouso da Molly, que é uma espécie de playground gigantesco, onde nós resolvemos outro puzzle e abrimos uma porta. E eu tenho certeza que você sabe muito bem o que vai acontecer aqui, né? E diga-se de passagem, essa perseguição me lembrou muito a perseguição do Dog Day no capítulo 3 de Pop Playtime. Mas beleza.
Tá, isso foi pesado, hein? Logo depois, o Rainbow aparece de novo, só que dessa vez ele decide finalmente desabafar com o protagonista. E começa a falar que de início ele até tentou fingir que estava tudo bem, porque nós éramos os primeiros turistas que iam para lá em vários dias, mas agora não tem mais como ele disfarçar. Ele revela que o parque está totalmente abandonado, mas pede para a gente ajudar ele a restaurar o parque, o que o Ed aceita. E o jogo termina com o nosso protagonista entrando dentro da Odisseia Oceânica, que é o local do Finley, aquele bicho marinho lá que a gente viu lá no trem. E assim termina o capítulo 1 do jogo. Na verdade não, ainda tem uma musiquinha legal no final. Thanks for visiting Indigo Park. Hope all your dreams came true. If you've got some time and you're up for a lark, stick around for the Rambly review. I'm here to offer my best to each valuable guest I assist. And lots of happy feedback ensures I get. E bom, se vocês querem saber minha opinião, Indigo Park foi um jogo muito bom. Apesar de eu ter feito várias piadas com as semelhanças que ele tem com outros jogos do mesmo gênero, como Pop Playtime, pelo menos nesse jogo a gente percebe que o criador realmente se esforçou, que ele colocou um pouco de carinho nesse jogo. E isso é uma coisa de se admirar, principalmente depois da gente ter visto vários jogos de mascote horror que os criadores faziam de qualquer jeito, apenas para poder lucrar. Lá em Indigo Park, tanto a animação quanto a gameplay são extremamente bem feitos. E apesar dele não ser um jogo tão original assim, não ser uma baita revolução nesse gênero, só o carinho que o criador colocou nesse jogo já é o bastante. Então esse foi o vídeo, obrigado por ter assistido e tchau.